Antes de qualquer coisa, havia o silêncio. Não o silêncio que você conhece, aquele que existe entre uma conversa e outra, entre um barulho e outro. Não, era um silêncio absoluto. Um vazio que não tinha chão, que não tinha teto, que não tinha horizonte. Um nada tão completo que seria impossível de imaginar, porque até a sua imaginação precisa de algo para existir. E então, uma voz cortou esse silêncio como um raio corta a escuridão. Haja luz. E houve luz. Com 3 palavras, apenas 3, tudo que existe começou a existir. O tempo nasceu, o espaço se abriu, a matéria foi formada. E no centro de tudo isso havia um Criador que não precisava de nada, mas que escolheu criar. Você já parou para pensar nisso? Não existe nada que tenha existido antes de Deus. Não existe matéria que ele tenha usado como ingrediente. Ele não construiu o universo, ele o pronunciou. Ele falou e o que não existia passou a existir. Mas essa não é apenas uma história sobre criação. É uma história sobre você, sobre por que você existe, sobre o propósito que foi colocado em você antes mesmo de você nascer. E também, e isso é o que torna essa história tão poderosa, é uma história sobre a maior perda da humanidade. Uma perda que ainda sentimos hoje toda vez que algo dentro da gente sussurra: isso não está certo, o mundo não deveria ser assim. Nos próximos minutos, você vai embarcar nos primeiros 3 capítulos da Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3. A história da criação e da queda. A história de como tudo começou de forma perfeita e como tudo desmoronou em um único instante de escolha. Fique até o final, porque o que aconteceu no Jardim do Éden há milhares de anos ainda ecoa dentro de nós. E entender isso pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida. Imagine o primeiro segundo do universo. Um segundo que nunca existiu antes. Um segundo que inaugurou todos os outros. No primeiro dia, Deus criou a luz e a separou das trevas. Ele estabeleceu que existiria o dia e a noite, o claro e o escuro. Uma ordem onde antes havia caos. No segundo dia, ele separou as águas do céu das águas da terra. Um firmamento se ergueu como um teto imenso sobre o que viria a ser o nosso lar. No terceiro dia, a terra firme emergiu das águas. E não era uma terra árida, cinza, sem vida. Era uma terra que explodiu em vegetação. Cada tipo de planta, cada árvore, cada flor, cada fruto. Uma festa de cores que ninguém ainda havia visto porque ainda não existia ninguém para ver. No quarto dia, ele colocou o sol para governar o dia e a lua e as estrelas para governar a noite. Bilhões de estrelas, galáxias que levariam milênios para cruzar mesmo na velocidade da luz, e cada uma colocada em seu lugar por um Deus que conhecia cada nome. No quinto dia, o mar se encheu de criaturas, baleias gigantescas, peixes de todas as formas e cores, e o céu se cobriu de aves, cada espécie voando com precisão, como se soubesse exatamente por que existia. No sexto dia, os animais da terra foram criados, e então, o texto para um momento. Algo diferente está prestes a acontecer. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Percebeu a diferença? Não foi haja homem. Foi façamos, uma deliberação, uma consulta dentro da própria natureza de Deus, como se ele estivesse dizendo: esta criação é especial, esta não é apenas mais uma espécie, esta carrega minha marca. E assim, do pó da terra, Deus moldou o ser humano e fez algo que não fez para nenhuma outra criatura. Ele se abaixou, ele soprou. O fôlego de Deus entrou nas narinas de Adão, e o homem se tornou um ser vivo. Você não é acidente, você é fôlego de Deus. Deus plantou um jardim no Éden a leste, e nesse jardim havia tudo: árvores belas para ver, gostosas para comer, rios que nasciam de uma fonte única e se espalhavam por toda a terra, ouro, pedras preciosas, abundância. E Deus colocou o homem nesse jardim para cultivá-lo e guardá-lo.
não para ser um turista no paraíso, mas para ser um mordomo, um colaborador do próprio Criador. Havia propósito antes de haver problema. E então, Deus disse algo que soa como uma sombra na luz perfeita desse jardim. Você pode comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá, porque no dia em que comer, certamente morrerá. Uma proibição. Por quê? Não porque Deus fosse cruel, não porque quisesse esconder algo bom de Adão, mas porque o amor verdadeiro exige a possibilidade da escolha. Sem a opção de dizer não, a obediência seria apenas programação. Deus não queria um robô, queria um filho. E então, Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Fez os animais passarem diante dele. Adão os nomeou a todos, mas entre eles nenhum era semelhante a ele. E então Deus criou a mulher. Não do pó como Adão, do costado de Adão, da parte mais próxima do coração. Ela não foi feita para estar abaixo dele nem acima dele, foi feita ao lado dele. E quando Adão a viu, disse as primeiras palavras registradas de um ser humano: esta sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela perfeito, o homem, a mulher, o jardim, o Criador. Uma comunhão que nenhuma palavra consegue descrever completamente. E o texto diz algo que parece tão simples, mas é tão profundo. Estavam nus e não se envergonhavam. Não havia nada a se esconder, nem um do outro, nem de Deus. Transparência total, intimidade total, liberdade total. E então a serpente entrou em cena. O texto diz que ela era a mais astuta de todos os animais, e sua astúcia não apareceu com garras ou dentes, apareceu com uma pergunta. Foi mesmo que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Perceba o que aconteceu ali. Ele não negou Deus, ele distorceu, plantou uma semente de dúvida. Foi mesmo? Como se Deus fosse um controlador, um tirano que nega boas coisas. E Eva respondeu, corrigiu a distorção, mas a conversa já estava acontecendo. Já era tarde. Não, certamente não morrerão, disse a serpente. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos se abrirão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. 7 palavras que mudaram tudo. Serão como Deus. O maior engano da história. A ideia de que você pode ser seu próprio Deus, que você não precisa de ninguém acima de você, que você pode decidir por si mesmo o que é certo e o que é errado. E Eva olhou para a árvore. O texto diz que ela viu que era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar sabedoria. 3 camadas de tentação: necessidade, estética, ambição. Ela comeu e deu ao marido que estava com ela. Ele também comeu. E naquele instante os olhos dos dois se abriram. Mas o que eles viram não foi o que esperavam. Não foi onisciência, não foi poder. Eles viram a si mesmos. Viram a nudez e sentiram pela primeira vez uma emoção que nunca haviam experimentado antes: vergonha. Eles fizeram aventais de folhas de figueira, se cobriram, e quando ouviram a voz de Deus caminhando no jardim, se esconderam. Esconderem-se de Deus? Você imagina isso? O ser que havia sido moldado pelas próprias mãos de Deus, no qual o fôlego do Criador ainda circulava, esse ser estava agora atrás das árvores, tentando se ocultar do único que o amava completamente. Onde você está? Deus perguntou. Não porque não soubesse, mas porque queria que Adão dissesse, queria que ele voltasse. A pergunta de Deus não era acusação, era convite. Adão confessou o medo, a nudez, o esconderijo. E quando Deus perguntou sobre a árvore, Adão fez algo que fazemos até hoje. Culpou o outro. A mulher que você me deu. Eva culpou a serpente. A responsabilidade foi passada adiante como uma batata quente. As consequências vieram. Para a serpente, a maldição. Para a mulher, a dor no parto e o conflito nos relacionamentos. Para o homem, o suor, a luta, o cansaço. E para ambos, a morte. Pois és pó, e ao pó voltarás. E então o momento mais doloroso de toda a Bíblia. Deus os expulsou do jardim.
Querubins foram posicionados na entrada do Éden com uma espada flamejante para que não pudessem mais alcançar a árvore da vida. A porta do paraíso se fechou. Você acabou de ouvir a história mais antiga do mundo. Mas vou te dizer algo. Ela não é uma história antiga. Ela acontece dentro de nós, todos os dias. Aquele sussurro que a serpente colocou no ouvido de Eva, você pode ser como Deus, ainda é o sussurro mais poderoso que o ser humano ouve. Está na raiz de toda a arrogância, toda a corrupção, todo o relacionamento destruído, toda a injustiça. Porque quando o ser humano decide ser o centro do universo, tudo ao redor começa a girar errado. Mas há algo que eu preciso que você veja. Algo que a maioria das pessoas deixa passar nessa história. Antes de expulsar Adão e Eva, Deus fez algo. O texto diz: o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher vestes de pele e os vestiu. Pense nisso. Um animal morreu. Sangue foi derramado para cobrir a vergonha do ser humano. Pela primeira vez na história, houve um sacrifício, não exigido pelo homem, mas providenciado por Deus. Mesmo na cena da maior ruptura da humanidade, Deus já estava plantando a semente da redenção. E não para por aí. Antes da expulsão, Deus disse para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele te ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Leia isso de novo. No meio da maldição havia uma promessa, um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Teólogos chamam isso de proto-evangelium, o primeiro evangelho. A primeira vez que a redenção foi anunciada na história humana. Ainda no jardim destruído, com o Éden se fechando ao fundo, Deus estava falando de Jesus. Mas vamos trazer isso para a sua vida, para a sua realidade. Quantas vezes você já fez exatamente o que Eva fez? Olhou para algo proibido e foi convencido de que seria bom, que valeria a pena, que as consequências não seriam tão ruins assim. Quantas vezes você já se escondeu de Deus como Adão se escondeu atrás das árvores? Não literalmente, talvez, mas nas suas desculpas, na sua distância, na sua resistência em orar, em buscar, em se aproximar. Quantas vezes você já culpou outra pessoa pelo que você mesmo escolheu? A culpa é dela, o ambiente foi esse, a criação que recebi foi assim. Adão estava dentro de nós desde o começo. E existe uma palavra para isso. Não é uma palavra popular. Não é uma palavra que o mundo gosta de usar. Mas a Bíblia não tem medo dela. A palavra é pecado. Não apenas os grandes crimes. O pecado começa exatamente onde começou no Éden, na decisão de fazer a minha vontade em vez da vontade de Deus. De dizer, eu sei o que é melhor para mim. De trocar o Criador pela criatura. E o resultado, o mesmo de sempre. Vergonha, esconderijo, relacionamentos destruídos, uma sensação constante de que algo está errado, de que falta alguma coisa, de que o mundo não é como deveria ser. Porque o mundo não é como deveria ser. O Éden se fechou, e dentro de cada ser humano existe uma saudade de algo que nunca vivemos, mas que de alguma forma sabemos que deveria ser nosso. Mas a história não termina em Gênesis 3. O jardim se fechou, mas o Criador não virou as costas. Aquelas vestes de pele, aquele primeiro sacrifício, aquela promessa do descendente que viria, eram apenas o começo. A mesma voz que disse haja luz no primeiro dia da criação, um dia se tornou carne e habitou entre nós. O mesmo Deus que caminhava no jardim na viração do dia, chamando Adão pelo nome, desceu para nos chamar de volta. E o que foi perdido no Éden, a comunhão perfeita com Deus, a transparência sem vergonha, a vida sem medo da morte, está sendo restaurado. Não voltando para o jardim, mas indo além do jardim, para algo ainda maior do que o que Adão e Eva tinham. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, Ele estava declarando algo sobre você. Você não é um acidente evolutivo, você não é apenas um conjunto de células que, por coincidência, passou a pensar e sentir. Você foi feito, deliberadamente, com intenção, com amor, à imagem do próprio Deus do universo. E quando a humanidade caiu, Deus não revisou os planos. Ele deu início ao maior resgate da história.
Isso significa que a sua vida tem peso, tem propósito, tem dignidade, mesmo nos seus piores dias, mesmo quando você está se escondendo atrás das suas árvores, mesmo quando você está usando folhas de figueira para cobrir o que tem vergonha de mostrar. Deus ainda está fazendo a mesma pergunta que fez no jardim. Onde você está? Não porque Ele não saiba, mas porque Ele quer que você responda, porque Ele quer que você saia do esconderijo, porque a história que começou com criação e continuou com queda não termina ali, termina com restauração. Se hoje você está carregando o peso de algo que fez errado, algo que te envergonha, algo que você escondeu por tanto tempo que até esqueceu como é carregar menos, saiba que o mesmo Deus que caminhou no Éden está caminhando em direção a você agora. A porta do Éden se fechou, mas outra porta foi aberta, e quem entra por ela não encontra apenas um jardim, encontra o próprio Criador de braços abertos, dizendo: eu sei onde você esteve, eu sei o que você fez, e eu vim até você mesmo assim. Isso é Gênesis, isso é o começo, isso é o fundamento de tudo que a Bíblia vai dizer daqui para frente. Se esse vídeo tocou alguma coisa dentro de você, eu quero que você faça 3 coisas agora. Primeira, deixa um comentário aqui embaixo, só uma palavra. O que você sentiu assistindo esse vídeo? Esperança? Paz? Reflexão? Pode ser uma palavra só, mas eu quero saber que você estava aqui. Segunda, se inscreve no canal, porque essa é apenas a primeira história de muitas. A Bíblia tem 66 livros, cada um com uma história que vai te surpreender, te desafiar, te transformar. Toda semana tem um vídeo novo aqui. Terceira, manda esse vídeo para alguém. Pense em uma pessoa agora, alguém que você conhece que está se sentindo perdido, vazio, sem propósito. Manda esse vídeo para ela. Talvez seja exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Obrigado por estar aqui, por ter ficado até o final, por ter dado esse tempo para ouvir uma história que, no fundo, é a sua história também. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.